Já voltamos com o Band Cidade Entrevista deste sábado, falando sobre apagão. Mesmo com o serviço longe do ideal, os clientes foram pegos de surpresa com valores absurdos na conta de janeiro e fevereiro deste ano. Em alguns casos, o valor cobrado era 900% maior que o consumo do cliente. É o que vamos acompanhar na reportagem. Dona Fátima mostra as contas antigas de energia que sempre pagou regularmente. Valor aproximado de R$ 60. Dentro de casa, poucos eletrodomésticos, um ventilador pequeno, a geladeira, o básico. Mas a conta atual chegou no valor de R$ 271. Dona Fátima tem certeza que a leitura não está correta. Além de estar alto, eu acredito que a leitura não está correta. Então existe a Comissão de Defesa do Consumidor. Porque está muito, subiu muito. Eu acredito que está errado. O medidor da moradora ainda é analógico e parte está quebrado. Fátima procurou o Procon, onde foi orientada a levar uma carta para a Eletrobras Amazonas Energia. A notificação dá prazo de 10 dias para a solução do problema. Caso contrário, a empresa pode responder por desobediência, conforme o Código de Defesa do Consumidor. Mesmo assim, a consumidora não foi atendida. A moça me entendeu errado, está aí a senha que você está vendo. Aí o Thiago foi muito educado, disse, não, dona Fátima, a senhora tem que ir lá na cachoeirinha. Segundo o diretor-presidente do Procon, 99% das reclamações contra a Eletrobras Amazonas Energia são de cobrança indevida, acima da média. Alguns clientes que pagavam aproximadamente R$ 100 mensais receberam cobranças de até R$ 1.000, um aumento de 900%. A empresa responsável tentou explicar tantas denúncias na medição e o motivo da alta variação no valor das cobranças. E é bom deixar claro para o consumidor que esse problema dessa diferença de consumo só irá ocorrer no mês de fevereiro de 2012. A partir de março, a situação está regularizada e não haverá mais problema com relação a esse atributo. O Procon orienta que os abusos devem ser denunciados, caso não seja feito um acordo entre empresa e consumidor. A empresa, no meu entendimento, tem que ter a agilidade necessária para resolver esse problema. Não pode postergar e nem apresentar essa proposta de dividir ela pediu licença maternidade, o excesso. O excesso é que tem que ser diminuído. O consumidor tem direito a pagar somente pelo que ele consumiu. Essa é a regra. Seria bom, né, deputado, se essa diferença viesse para menos, né, para a gente pagar menos, não pagar mais. Isso aqui é engraçado, né? Eles não erram nunca para menos. Nunca ninguém recebeu uma conta com valor menor do que a média que vinha recebendo anteriormente. Aí na reportagem um dos diretores disse que esse foi um problema que aconteceu apenas lá no mês de janeiro, mas o senhor estava colocando ainda há pouco que não é isso. Por quê? Na verdade, a empresa que fazia a leitura, ela faliu. A empresa licitada, contratada pela Amazonas Energia Eletrobras, faliu. A Amazonas Energia Eletrobras contratou uma empresa em caráter emergencial, que é quem está atuando hoje, mas é uma empresa que não tem condições de atender toda a cidade, até porque o contrato é um contrato precário, e publicou um novo edital de licitação. Infelizmente, publicou esse edital errado, publicou esse edital com um salário abaixo do piso dos eletricitários. O Sindicato dos Eletricitários entrou na Justiça, conseguiu eliminar, essa licitação foi suspensa. Portanto, nós tendemos a ter novamente problema agora nos meses de março e abril, porque a empresa ainda não tem o processo licitatório concluído para a contratação da nova empresa. Então, as pessoas, o PROCON tem que tomar uma medida preventiva, tenho certeza que o doutor Guilherme vai fazer isso, e as pessoas têm que tomar cuidado, porque provavelmente vai acontecer de novo o problema de cobrança pela média. Diretor, eu gostaria que o senhor reforçasse para quem está em casa o que é que deve ser feito quando essa conta vem além do normal. Essa conta deve ser encaminhada ao Procon Amazonas, juntamente com o portador, o consumidor, deve levar seu documento pessoal, porque é necessária essa reclamação ser feita de forma presencial. E, no âmbito do Procon, será feito o que determina o regulamento próprio. Mas o problema disso tudo é que a situação ela tomou um vulto muito grande. O próprio representante da Amazonas Energia, numa audiência pública ocorrida na Câmara Municipal de Manaus, ele, de própria voz, ele declarou que a empresa já detectou 28 mil faturas lançadas de forma equivocada.
Ora, é um universo muito grande. Todas para mais, né, doutor Guilherme? Todas não para mais. Não tinha nenhuma para menos. Nenhuma não é raro nenhuma para menos. Todas para mais. Ele, de uma maneira, ele, o próprio, isso aí deve estar gravado nos anais da Câmara Municipal. E o que se esperava da empresa, é que ela tivesse agilidade para rever essas contas. Não pode um grupo expressivo de mais de 28 mil pessoas ficar na dependência, além dos apagões, além da leitura feita de forma equivocada, segundo o próprio representante da empresa, ficar ainda à mercê até a necessidade de levar esse caso ao PROCON. A empresa mesmo deveria ter agilidade de resolver. Isso aí estimula uma insatisfação no cliente e, ao mesmo tempo, a Assembleia trabalha em cima da possibilidade da CPI do apagão. Deputado, o que seria? Eu penso, Romulo, que todos os esforços já foram feitos. A Assembleia já dialogou, o PROCON já chamou a empresa lá. Nós precisamos de um mecanismo com autoridade política e jurídica para fazer busca e apreensão de documentos, para levar coercitivamente pessoas para prestarem depoimentos, para aí sim nós temos um diagnóstico real. Porque se fosse um apagão, o doutor Guilherme falou sobre isso no início do nosso programa aqui, se fosse um apagão, você poderia considerar um caso fortuito, de um raio, alguma coisa. Mas um em novembro, um em dezembro, em janeiro houve um apagão e 2 agora no início de março. Portanto, está claro que existe algum problema estrutural na geração de energia elétrica feita em Manaus. E nós costumamos raciocinar sobre a lógica do problema doméstico. É incômodo, não tem ar-condicionado, não tem televisão, mas há por trás disso um problema econômico. Não há desenvolvimento econômico, nenhum Estado se desenvolve economicamente sem energia, sem geração de energia estável. Portanto, a Amazonas Energia tem represado a capacidade de desenvolvimento do nosso Estado e nós precisamos reagir. Eu acho que a CPI é o caminho. Quais os passos que estão aí para levar essa CPI para a forma concreta? Falta o quê para realmente ela ser instalada? Nós apresentamos um requerimento de CPI, já foi assinado por 4 deputados, eu, o deputado Zé Ricardo, o deputado Luiz Castro e o deputado Arthur Bisneto. Precisamos de 8 assinaturas para a instalação da CPI, mas após a assinatura desses 4, há um movimento dentro da Assembleia, coordenado por alguns deputados, de blindar a empresa. E, portanto, nós temos tido dificuldade de conseguir as 4 assinaturas. É importante que a população ajude, né, mobilizando, mandando e-mail para os deputados, ligando para os deputados, falando com os deputados lá nas redes sociais e pedindo que assinem a CPI. O presidente, que é um dos articuladores dessa blindagem, o presidente da Assembleia, ele encomendou o parecer da Procuradoria, que deu um parecer pela ilegalidade. Ora, tem CPI instalada contra a empresa de energia elétrica no Mato Grosso do Sul, em São Paulo, no Ceará e em Alagoas. Portanto, isso é conversa, é tentar transformar em jurídico uma decisão política de não querer investigar e defender os interesses do povo do Amazonas. Como é que o PROCON, haveria a possibilidade do PROCON, de repente, fazer parte também de uma comissão parecida como essa da Assembleia, presidente? Olha, a Comissão Parlamentar de Inquérito é no âmbito da Assembleia. Ela é composta por integrantes, por deputados. O que o PROCON poderá fazer é, se em Estado, apresentar documentos, apresentar índices, apresentar o número, apresentar alguma informação. Mas a CPI é gestada pelos representantes do povo no Poder Judiciário, Poder Legislativo. A empresa... Você me permite só dizer que a empresa tem reiterado, e deve ter dito isso no PROCON também, que não tem problema de geração. Eles dizem o tempo inteiro que não tem problema de geração de energia. No entanto, por outro lado, dizem que a solução é o União de Tucuruí. Mas o União de Tucuruí é geração. Mais do que isso, o senador Eduardo Braga e a senadora Vanessa tiveram com o ministro das Minas e Energias, Edson Lobão, e saíram de lá anunciando um investimento de 1,2 bilhão de reais, investimentos esses na construção de 12 novas subestações e de uma usina com capacidade de geração de 600 megawatts. Ora, se nós não temos problema de geração, que é o que dizem os responsáveis das empresas, por que todos os investimentos são em geração? Usina é geração. Portanto, me parece que há alguma coisa que nós não conseguimos ainda saber qual é a verdade, qual é o nível de fragilidade do nosso sistema elétrico. E só uma CPI vai nos criar as condições políticas e jurídicas para chegar a essa verdade e dar essa resposta ao povo do Amazonas. Ok, deputado presidente, infelizmente estamos chegando ao fim do Band Cidade Entrevista. Mais uma vez, por favor, reforce para quem tem em casa como é que pode, de uma forma bem rápida, buscar o PROCON.
todo consumidor que se sentir prejudicado, procure o PROCON munido da sua identidade, do seu documento de identificação. O PROCON atende na Praça 14, na sede, e em cada PAC, em cada PAC há um posto de atendimento do PROCON. Ok, diretor. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado também. Deputado, obrigado também pela sua presença e esclarecimentos. Obrigado, eu que agradeço, e quero dizer que conversei com o deputado Marco Rota, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, e nós prepararemos um modelo de ação para que as pessoas, independente de terem eletrodomésticos queimados ou não, entrem com ações de indenização por danos contra a empresa Amazonas Energia Eletrobras. Em breve, essa ação estará disponível no site da Assembleia como modelo, porque até 20 salários mínimos não precisa nem de advogado. Vamos esperar, deputado. Bom, e é isso mesmo. Nós já estamos acostumados com o desserviço prestado pelas empresas que são pagas e muito bem pagas para atender necessidades básicas, como o fornecimento de água e aqui, no caso do Band Cidade Entrevista de hoje, energia elétrica. O que indigna a todos é a falta de responsabilidade que essas empresas deixam transparecer. Sempre encontram uma justificativa que é empurrada goela abaixo para o consumidor. A empresa Eletrobras Amazonas Energia, por exemplo, justifica os apagões em tempo de chuva com os raios e vendavais. No verão, a justificativa é o superaquecimento das subestações, já que o uso de ar-condicionado, nesse período, aumenta consideravelmente. Nessa história, uma dúvida fica no ar. A empresa diz que Manaus produz mais energia do que consome. Bom, se isso realmente é verdade e produz mais energia, por que ainda sofremos tantos blackouts? Aí vem outra justificativa da empresa. Os equipamentos estão desgastados. Será que a cobrança absurda de muita conta de energia, que aqui é uma das mais caras do país, não é suficiente para realizar a manutenção do sistema? Para esta pergunta fica outra pergunta. Qual será a justificativa da empresa? Bom, para você aí que nos acompanhou nesta edição do Band Cidade Entrevista, meu muito obrigado pela audiência e companhia e até a próxima oportunidade. Até lá.